paz seja convosco. Eu quero dizer a vocês que é um prazer de nós estarmos aqui nesse momento para compartilharmos a palavra do Senhor. É um momento realmente que nós estamos atravessando no nosso país, mas louvado seja o nome do Senhor, que nós temos a tecnologia ao nosso favor. E por isso nós podemos chegar na tua casa, podemos estar falando com você na hora que realmente nós precisamos. E esse trabalho que a Secretaria está nos proporcionando, de nós estarmos falando com os pais, falando com os filhos, isso é de suma importância. E principalmente pelo tema que nós vamos desenvolver nesse tempo. Nós estaremos falando de traumas, nós estaremos falando de pais feridos, e isso é muito importante. E eu louvo a Deus porque a igreja, nós estamos trabalhando em prol de um crescimento espiritual, mas um crescimento também emocional, um crescimento realmente onde nós podemos ver pessoas equilibradas emocionalmente. E nós estaremos falando agora desses pais, desse papel de pai que eu e você temos. E esse papel, ele é de suma importância. E eu quero iniciar lendo aqui na palavra do Senhor, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos e dela falarás, assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar-te. E se nós prosseguirmos, nós vamos ver lá em Provérbios capítulo 22, versículo 6, Salomão nos instruindo que nós temos que ensinar no caminho os nossos filhos. Quando nós vamos ver isso, queridos, nas nossas vidas, no nosso papel como pai, nós vamos ver que nós temos uma incumbência de estarmos ensinando os nossos filhos. Nós vamos ver que quando falamos de ensinamento, ele vai muito mais do que palavras. Ele vai realmente em ângulos, em lugares que muitas das vezes a palavra não chega. Nós vamos ver aqui que quando Salomão falou, ele disse, é no caminho. E quando nós vamos ver aqui Deuteronômio fala, é ensinando, andando, caminhando, levantando, ao deitar. Peraí, então ele está falando de algo mais íntimo. Porque eu só posso estar levantando com alguém, deitando com alguém, andando pelo caminho, se eu tiver uma intimidade com essa pessoa. E quando eu estou falando de intimidade, nós vamos então falar de relacionamento. E nós vamos ver que esse relacionamento de pais e filhos, ele é de suma importância. Por quê? Porque isso determina quem nós somos. Esse relacionamento, esse ensinar que a palavra de Deus coloca para mim, coloca para você, pai, você, mãe que está nos ouvindo. Esse trabalho, esta função que o Senhor nos deu de ensinar, ela vai muito mais além de nós estarmos falando palavras para os nossos filhos. Quando nós vamos ver esta palavra aqui, nós vamos ver algo muito mais profundo do que simples palavras. Nós vamos ver que o indivíduo, ele vai aprender muito mais, não por palavras, mas ele vai aprender muito mais por aquilo que ele vê, por aquilo que eu pratico. Nós vamos ver que as pessoas, e especialmente aqui no nosso lar, nós vamos ver que os nossos filhos, eles vão aprender muito mais do que nós fazemos, como nós comportamos, as nossas atitudes, elas vão estar falando muito mais do que as nossas próprias palavras. Então, quando eu falo isso, eu estou falando de um ensinamento, queridos, que ele é um ensinamento de exemplo. Por isso que Jesus, quando ele foi ensinar dele, quando ele quis que eu e você
aprendesse dele, ele diz assim: aprendei de mim. Ele não estava falando aprendei das minhas palavras, mas ele está dizendo aprendei de mim. E ele fala por que nós temos que aprender dele. Porque ele é humilde e manso de coração. Ele é manso e humilde de coração. Quando nós vamos ver isso, nós estamos vendo que Jesus está dizendo: olha, aprenda dos meus comportamentos. Aprenda das minhas atitudes. Aprenda daquilo realmente que eu faço. Então, o que eu quero realmente identificar para nós nesse momento é que os meus atos, o meu comportamento, ele vai ficar muito mais fixado na vida dos meus filhos do que as próprias palavras. Eu quero nesse momento te fazer uma pergunta. Que pai, que mãe você tem sido? Que pai nós temos sido? Que mãe que nós temos sido? Por quê? Porque nós só podemos ensinar aquilo que nós aprendemos. Nós só podemos gerar comportamentos através de comportamentos. E quando eu faço essa pergunta para você que está aí nos assistindo, eu estou perguntando a você qual o pai, qual a mãe que você tem sido. E por que eu estou perguntando isso? Por quê? Porque quando nós vamos ver que nós somos o fruto do que nós fomos na nossa infância. Eu e você somos o fruto do que nós realmente recebemos na nossa infância. Nós recebemos na nossa infância coisas boas e coisas que nos traumatizam. Nós recebemos na nossa infância, e eu quero colocar aqui, especialmente na primeira infância, nós recebemos ali ensinamentos saudáveis, mas nós também recebemos ensinamentos que nos traz traumas. Por isso que eu disse para você que hoje o pai, a mãe que nós somos, é fruto do que nós aprendemos na nossa infância. E muitas das vezes, nós hoje somos pais que nós não entendemos por que nós somos desta forma. Nós vamos ver que muitas atitudes nossas hoje são atitudes aprendidas na nossa infância. E quando eu falo de trauma, o significado de trauma é ocasionado pela forma com que o indivíduo reage perante um evento inesperado ou doloroso. Quer dizer, o trauma é aquilo que realmente nós vamos vivenciar. Às vezes, algo inesperado, vamos colocar, por exemplo, um acidente que pode causar em algumas pessoas um trauma. Mas nós também temos o trauma que pode vir por vivências dolorosas. E essas vivências dolorosas, elas podem realmente colocar em nós traumas que nós vamos carregando pelo longo da vida. E ao colocar esse trauma, ao sentirmos esse trauma, muitas das vezes inconsciente, muitas das vezes nós não sabemos que existe esse trauma, só quando toca na ferida que nós vamos entender que existe. Nós vamos ver que muitas pessoas, diante de uma situação traumática, ela pode realmente elaborar aquilo e aquilo ser para ela algo vivenciado sem nenhuma dor. Mas existem indivíduos que não conseguem fazer essa transferência. Existem indivíduos que eles vão vivenciar essa dor e essa dor fica na sua memória e essa dor, ela vai produzindo comportamentos que vão gerando ali
feridas e mais feridas. Nós vamos ver, queridos, que nós crescemos realmente, às vezes, com esse trauma. Esse trauma que tem a tendência de nós passarmos essas experiências ruins, essas experiências não saudáveis. A tendência é nós passarmos isso para as pessoas, e em especial aqueles que estão em nossa volta. E aí eu estou falando de família. Nós vamos ver que a família é a primeira escola que o indivíduo tem. É na família que eu vou aprender comportamentos, que eu vou aprender caráter, que eu vou aprender atitudes. E quando nós falamos disso, então nós podemos colocar então que se eu sou um pai, que eu trouxe da minha infância traumas que eu não consegui elaborar, automaticamente eu vou poder realmente ser esse pai que passa esse trauma para os meus filhos. Se eu não elaborei, eu não estou falando que todas as pessoas que têm um trauma, que ela vai passar isso para frente. Não são todas as pessoas, tem pessoas que conseguem fazer a elaboração. Mas aquele que não consegue, automaticamente, isso vai respingar na criação dos nossos filhos. Há uma pesquisa feita por uma revista científica que nós temos realmente pais que foram traumatizados na sua infância. Esses pais têm probabilidade de passar uma educação para os seus filhos também traumática. E aí nós vamos ver crianças, nós vamos ver filhos com comportamentos distorcidos, com problemas psicológicos, como hoje nós estamos vendo na sociedade, tanto transtorno de ansiedade. Nós estamos vendo crianças tendo transtorno de ansiedade, crianças tendo crise de ansiedade. Nós vamos ver crianças, pessoas tendo depressão, anorexia nervosa. Nós vamos ver os transtornos de obsessão compulsiva. Nós vamos ver os transtornos bipolar. Nós vamos ver também o bullying, que é também algo que nós estamos vivenciando, que as escolas estão vivenciando. E pesquisa já fala que realmente isso vem da criação dessa família, da criação desse filho, da estrutura que esta família tem. Porque uma família desequilibrada, ela vai levar filhos desequilibrados. Se nós pegarmos a família de Jacó, nós vamos ver filho desequilibrado, por causa de uma mãe que não tinha um equilíbrio, e gera um filho desequilibrado. E automaticamente Jacó vai passar isso para o seu filho José da mesma forma, os filhos prediletos. Nós vamos ver, queridos, que quando nós temos os traumas, a tendência é nós repetirmos esse trauma. Se esse trauma não for elaborado, se esse trauma não for tratado, a tendência é ele passar para frente, e especialmente para os nossos filhos. Essa pesquisa também chegou à conclusão que eventos mais traumáticos que pais narraram foi abuso físico, emocional ou sexual, negligência emocional, como abandono, separação. Colocaram também abuso sexual, colocaram ali uso de droga dentro de casa, pai e mãe com doenças psicológicas, com uma depressão, com uma ansiedade, que automaticamente, se não for tratado, a tendência é nós levarmos isso também para os nossos filhos. E nós vamos ver, queridos, que esse trauma, os traumas da nossa vida, faz-nos sermos os pais que somos hoje. Então, pais traumáticos, eles vão se tornar pais perfeccionistas, que automaticamente os pais perfeccionistas, eles vão gerar filhos ansiosos e filhos inseguros. Vamos ver pais que é traumático e se torna pais permissivos, que vão tornar seus filhos inseguros, imaduros, incapazes de lidar com a frustração, baixa autoestima.
pais autoritários que trazem filhos rebeldes, filhos que não aceitam regras e filhos até mesmo em depressão. Hoje nós temos um índice muito grande de crianças deprimidas. E quando a gente vai estudar alguma depressão no adulto, a gente vai ver que ele já deu indício desde criança. Pais autoritários vão gerar filhos rebeldes, filhos realmente que têm aversão às regras e são deprimidos. Pais não realizados. Quantos pais que foram traumatizados naquilo que ele sonhava, naquilo que ele queria, e às vezes por causa disso ele quer produzir no seu filho o sonho que era dele. Quantos pais que querem que os filhos sejam o que ele realmente gostaria de ter sido? A gente ouve filhos dizendo, olha, eu não gostaria de ser isso, mas por causa do meu pai. Então, muitas das vezes, nós temos um trauma de infância por não termos sido realizado. Nós queremos que os nossos filhos, eles trazem o sonho que não é deles, mas o sonho que é nosso. Nós vamos ver que mães têm inveja de filhos. Por quê? Porque ela não foi realizada naquilo e quando ela vê a filha realizando, às vezes a mãe que não foi feliz no casamento, ela vê a filha realizando, ela vê a filha se relacionando, o filho se relacionando, ela se torna uma objeção ali para os seus filhos. Isso, querido, são traumas. Nós vamos ver que pais superprotetores, eles vão gerar filhos não autônomos, filhos incapazes. Pais abusivos vão gerar filhos agressivos, como nós temos visto hoje, o bullying nas escolas. Nós vamos ver que isso é gerado de pais agressivos, pais que levam para dentro de casa uma grande violência, pais que não sabem conversar com seus filhos, que conversa gritando, que conversa batendo. Isso, querido, muitas das vezes, se você identificar, se você olhar, você vai ver que isso são traumas que você sofreu na infância e que você está produzindo com os seus filhos. Nós vamos ver, queridos, que os traumas, ele é algo que tem que ser tratado. Ele é algo que nós temos que vivenciá-lo, saber que nós somos esta pessoa, para que nós possamos estar tratando. Augusto Cury, ele fala assim, os filhos, eles precisam de pais sinceros e autênticos. Eles não precisam de pais perfeitos. Eu e você não somos perfeitos. Eu e você vamos errar, vamos falhar, mas a gente tem que procurar errar menos. E uma das coisas que eu quero que nós identificamos hoje é olhar para dentro de nós e ver que pai que somos. Ver que pai que nós nos tornamos através da nossa infância. Há um autor que disse que nós vemos a nossa história a partir das nossas feridas. Quantas feridas, quantos traumas que nós trazemos e são crenças, vem junto crenças. Crenças que você conversa com alguém e ela fala assim, a pessoa vira e fala assim, olha, eu não posso chorar porque homem não chora. Isso são crenças. Eu não posso chorar porque chorar é motivo, é forma de fraqueza. Queridos, olha, isso são traumas, isso são crenças que nós colocamos na nossa memória como algo traumático. E isso tem sido vivenciado dentro da nossa casa com os nossos filhos. Sabe, eu não estou aqui para te condenar. E eu nem tenho poder para isso. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar, para dizer para você que há uma solução. Que não precisa de nós ficarmos com essa memória traumática dentro de nós. Que não precisa de nós gerarmos filhos como nós fomos gerados na infância. Não precisa. Sabe por quê? Porque não é este lugar que Deus me colocou, que Deus te colocou. Deus não nos colocou no lugar de ferida.
Deus não nos colocou no lugar de sermos traumatizados. Deus nos colocou de lugar de curados. E em Cristo Jesus, eu e você podemos ser curados. Eu e você podemos eliminar das nossas vidas esse trauma. Então, em primeiro lugar, creia que Deus é poderoso para te curar. Segundo lugar, que você possa realmente reconhecer que você é uma pessoa traumática. Reconheça que você é uma pessoa ferida. Quando eu reconheço quem eu sou, quando eu reconheço a minha ferida, quando eu reconheço que eu sou a resposta do que fui na minha infância, eu começo a trabalhar na minha vida. Então você tem que reconhecer. E segundo, e terceiro, você tem que pedir perdão aos seus pais. Mas o meu pai foi assim comigo, o meu pai não deveria ter agido. Sim, ele não deveria ter agido, mas ele agiu. E quem sabe ele agiu porque ele não sabia também o que você está sabendo hoje. E às vezes ele passou para você uma infância traumática, porque ele também teve uma infância traumática. Então perdoe seus pais. Perdoe seus pais, para que a partir de você seja uma nova vivência, seja uma nova história. Que a partir de você, os traumas possam realmente ser curados, para que você tenha uma família estruturada, para que você tenha filhos estruturados, para que os seus filhos amanhã possam formar famílias estruturadas. Esse é o propósito de Deus. E eu gostaria agora que você aí fechasse os seus olhos, aí no seu lugar. E eu gostaria de fazer algumas perguntas para você, e eu quero que você agora olhe para dentro de você. Será que o seu comportamento hoje como pai, como mãe, ele não foi produzido quando você estava lá na sua infância? Quem sabe o jeito de você agir com seus filhos não era a forma que o seu pai, que a sua mãe agia com você? O que marcou na sua infância? Lembra agora daquele dia que algo te marcou, que o seu pai te humilhou, que a sua mãe te humilhou? Lembra agora de marcas que ficou da tua infância e vê se você não está produzindo essa mesma marca para o seu filho. Traga agora à sua memória aquilo que trouxe dor para você na sua infância, aquilo que trouxe humilhação para você. Quem foi seus pais? Quem sabe os seus pais foram agressivos, o seu pai não sabia entender, não sabia respeitar o seu limite, não sabia respeitar você. Quem sabe você nunca sentiu o amor dos seus pais e hoje você é um pai frio, uma mãe fria, que também não sabe lidar com o amor, porque você se via culpado em situações. Quem sabe o seu pai foi embora e você sentiu a criança culpada do seu pai ter ido embora. Sabe, queridos, nesse momento, com a sua cabeça curvada, com seus olhos fechados, deixa Deus tocar em você. Deixa o Espírito Santo agora te levar àquele momento da sua infância dolorosa, aquele momento de dor, aquele momento de sofrimento. Deixa o Senhor tratar com você, porque quando o Senhor te curar, você será um novo pai, você será uma nova mãe. Feche os seus olhos e traga agora à sua memória tudo aquilo que te doeu, tudo aquilo que te humilhou, tudo aquilo que fez você sofrer, tudo aquilo que trouxe na sua mente agora, que o Senhor está trazendo. Confesse agora ao Senhor. Diga para o Senhor que você não quer ser desta forma. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu não estou aqui, Pai, para condenar nenhum desses pais. Eu estou aqui para ajudá-los, ó Pai, nesta caminhada. Senhor, em nome de Jesus Cristo,
Que o Senhor possa tratar com cada um deles agora. Que o Senhor possa mesmo, meu Deus, curar esta lembrança traumática, esta memória traumática, meu Deus, que os teus filhos estão vivendo, quem sabe, anos e anos, ó Deus. Esses pais que têm produzido nos seus filhos essa infância traumática, essa criação traumática, Deus. Pai querido, que o Senhor entre agora nesta casa, entra nesse lar agora, entre nesta família e vai agora, meu Deus querido, tirando, Pai, todo o trauma do passado, vai limpando essa mente, vai limpando esse coração, vai limpando essas emoções, vai gerando agora paz, ó Pai, equilibrados, paz, ó Deus querido, emocionalmente equilibrados. Deus querido, que o Senhor possa fazer uma grande obra. Tire agora, Pai, toda lembrança dolorosa, Pai, e que os teus filhos sejam curados, que os seus filhos possam lembrar de fatos do passado, mas não com dor, não com sofrimento, mas livres, ó Pai, para viver, livres para ensinar os filhos, ó Pai, o relacionamento, firmes, meu Pai, na convicção de que o Senhor é o Deus de poder e de graça e que no Senhor nós somos curados de toda dor, de todo sofrimento em Cristo Jesus. Amém. Amém. Sabe, pais, se vocês não conseguem, procure uma ajuda profissional, né? Nós temos em primeiro lugar o nosso Deus, mas nós temos profissionais também que podem te ajudar. Procure um profissional para que você possa ser melhor pai, melhor mãe, mas que acima de tudo você possa ser realmente alguém que está bem com você mesmo. Que Deus te abençoe. E eu gostaria agora que você convidasse agora os seus filhos para que eles pudessem juntar-se a você, para que vocês agora possam assistir também uma lição para a sua criança, para os seus filhos. Assente-se com ele agora, porque isso é muito importante. O pai está vendo o que o filho também está vendo. Que Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje, o tio Vini vai contar uma história muito bacana para vocês. Essa história nos fala de um doutor, um médico, que ele é o médico dos médicos. Você sabe de quem que eu estou falando, crianças? Eu estou falando de Jesus. Você já ouviu falar de Jesus? Aquele que morreu lá na cruz do Calvário por nossas vidas? Isso mesmo, é Ele mesmo, Jesus Cristo. E sobre Jesus nós vamos falar sobre a igreja também. Muitas pessoas acham que a igreja é como se fosse um hospital. Nossa, mas um hospital, tio Vini? Isso mesmo, um hospital. Porque muitas pessoas chegam lá cansadas, doentes, com dor de cabeça, dor nas costas. Muitas pessoas chegam lá tristes porque alguma coisa de ruim aconteceu com elas. Mas Jesus, que é o médico dos médicos, Ele está lá para nos curar. E será o que Jesus olha em nossas vidas? O que Jesus olha em nós? Jesus, Ele olha o nosso coração, a nossa boca, os nossos olhos, os nossos ouvidos. E isso mesmo, crianças. Jesus, quando Ele chega e pega a sua lanterninha e olha os nossos olhos, Ele vê o que nós estamos vendo. E o que será que você está vendo, criança? Você está vendo alguma coisa que não agrada ao Senhor Jesus? Ao coração de Deus? Talvez você está vendo algo que não pode assistir, que sua mãe e seu pai falou com você que você não pode assistir, mas você continua assistindo? O Senhor Jesus também, Ele olha a nossa boca. Isso mesmo, Ele pega aquele pauzinho que o médico tem, ó. Olha a nossa boquinha, para saber o que nós estamos falando. O que você tem falado? Às vezes você tem xingado seu irmão, tem xingado seu pai, tem respondido a sua mãe. Às vezes você está falando até palavrão, palavras feias, palavras que não agradam o coração do Senhor Jesus. Será que você tem feito isso também, crianças? Sabe mais o que o Senhor Jesus olha em nossas vidas?
Ele olha também, os nossos ouvidos. Isso mesmo. Ele olha os nossos ouvidos para saber o que nós temos escutado. O que você tem escutado, criança? Você tem escutado talvez uma música que não agrada ao Senhor? Uma música que fala palavras feias? Às vezes você tem escutado o seu amiguinho falando: não olha, não empresta o seu brinquedo, não faça isso. O seu amiguinho te ensinando a fazer coisas ruins, bate nele, joga pedra nele. Às vezes você tem ouvido coisas muito ruins e o Senhor Jesus olha isso em nossas vidas também. O Senhor Jesus, Ele olha também o nosso coração. Ele coloca lá o seu estetoscópio e olha os nossos corações. Ele vê o que tem dentro dos nossos corações. Às vezes, crianças, nós temos no nosso coração já machucado, um coração triste, um coração sujo, de tanta coisa ruim que nós fizemos. Às vezes, o nosso coração está pretinho já de tanta sujeirinha, de tanto pecado, porque a gente tem respondido papai, respondido a mamãe, a gente tem dito palavrão, ouvido músicas que não agradam ao Senhor, ouvido palavras que não agradam ao Senhor. Mas Jesus, que é o doutor dos doutores, o médico dos médicos, Ele tem um grande remédio para nós. Ele tem vários remédios para nós que está escrito lá na sua Bíblia. Está escrito lá na palavra de Deus esses remédios. E hoje o tio Vini vai trazer para você a maleta do Doutor Jesus. A maleta do Doutor Jesus, aonde que tem vários remédios, aonde que ele indica vários remédios para nós, aonde que tem o receituário que o Senhor Jesus enviou para nós. Vamos ver? Vou abrir a maleta agora e vou mostrar para vocês o que o Senhor Jesus tem nos dado. O Senhor Jesus, Ele nos envia um remedinho como se fosse o colírio de Deus. Ele é para limpar os nossos olhos espirituais. Isso mesmo, o colírio de Deus está escrito lá em Mateus 6:22, que fala sobre os olhos, dos nossos olhos serem limpos, para os nossos olhos verem coisas boas, coisas espirituais bacanas. Esse é o colírio de Deus. Sabe o que mais Deus tem enviado para nós, crianças? Deus envia um remedinho que chama xarope do domínio próprio, para ter o controle de todas as situações. Às vezes o seu amiguinho está lá colocando você para jogar uma pedra em alguém, para bater em alguém, para xingar alguém, falar palavras ruins para alguém, mas nós precisamos ter o controle dessa situação. E isso está escrito lá em Salmos 34:13, que fala que é para a gente guardar a língua de todo mal, para a gente não falar coisas ruins. Esse é o xarope do domínio próprio. Jesus também nos ensina e nos envia mais um remedinho. Esse aqui todo mundo morre de medo desse remedinho. É o remedinho da injeção. Olha aqui, ó. Injeção de ânimo para ter vontade de buscar ao Senhor Jesus. Você tem buscado ao Senhor Jesus, criança? Você tem tirado um tempinho aí nessa pandemia, na sua casa, para falar do Senhor Jesus, para orar, para ouvir uma música, para conversar com Deus? Você tem feito isso junto com seu pai, com sua mãe, que está assistindo essa conferência? Você pode parar um tempinho na sua casa, deixa o seu brinquedo de lado, o seu celular, o seu tablet, o que você estiver fazendo, para um tempinho, chama sua mãe e seu pai e fala assim: pai, vamos orar? Vamos buscar a Deus um pouquinho? Essa aqui é a injeção de ânimo, que às vezes nós perdemos a vontade de buscar ao Senhor Jesus. Isso está escrito lá em Coríntios 4,16. Que Jesus fala que nós precisamos ser imitadores de Cristo. Nós precisamos ser igual a Ele, buscar a Ele verdadeiramente. Ele também nos manda o comprimido da humilhação. Ah, mas comprimido da humilhação, tio Vini, o que é comprimido da humilhação? Humilhação, minhas crianças, é a gente ser humilde. Às vezes nós somos muito para cima, nós achamos que somos o tal. Ah, esse brinquedo é meu, eu não empresto para ninguém, ele é só meu. Ah, eu não vou brincar com ninguém, eu gosto de ficar sozinho. Esse é o comprimido da humilhação. E nós precisamos tomar isso, porque nós precisamos ser humildes na presença do Senhor Jesus. Não é verdade? Às vezes o seu irmãozinho chega perto de você querendo brincar com você, você fala que não quer brincar, não quer compartilhar nada com ele, o seu amigo. Isso é o comprimido da humilhação, crianças.
Vocês estão vendo? Isso tudo está escrito lá na Bíblia, na palavra de Deus. Ele nos ensina a tomar vários remedinhos que são bons para a nossa saúde, bom para a nossa alma, bom para o nosso espírito, não é mesmo? E também, crianças, nós temos aqui o comprimido da fé. Esse comprimido da fé ele é para nos fortalecer, aumentar a nossa fé. O tio Vini falou sobre a injeção de ânimo. Essa injeção de ânimo, que é para a gente ter ânimo para conversar com Cristo, orar, buscar. Isso aqui é a nossa fé. A gente precisa exercer a nossa fé. Falar palavras boas, falar palavras que ajudam as pessoas que estão do nosso lado, as outras crianças, os nossos amiguinhos. Às vezes você tem um amiguinho triste aí, um amiguinho que está abatido porque aconteceu alguma coisa com ele. E aí você diz palavras boas para ele, vai dar tudo certo. Jesus está com você. Tenha fé, tenha ânimo. Nós vamos conseguir passar por essa. Não é? Às vezes existem vários amigos que estão passando por situações difíceis e nós precisamos estar do lado deles. E esse aqui é o comprimido da fé. O comprimido da fé serve para isso, para a gente ajudar as pessoas. A gente precisa ter fé no nosso Senhor Jesus. Esses comprimidos, esses remédios que o Senhor Jesus nos indica na Bíblia, são para o nosso coração. São para a nossa vida. Às vezes, o seu coração está assim, ó. Triste, sujo. Esse aqui já está marronzinho, está ficando até, chegando já na parte preta, já o coração está cheio de pecado, um coração triste, um coração abatido, porque não tem cumprido o que o Senhor Jesus Cristo nos diz, que é obedecer pai e mãe, honrar o teu pai e tua mãe, que é não falar palavrão, não ouvir músicas que não agradam ao Senhor Jesus, que é não olhar coisas que não agradam a Deus, não assistir vídeos ruins, né? Hoje em dia com a internet, celular, tablet, hoje está tudo muito fácil, você pode assistir vídeos que não agradam a Deus, que não agradam seu pai e sua mãe, e o seu coração pode estar desse jeito, triste e abatido. Mas com todos esses comprimidos aqui, eu tenho certeza e eu tenho a fé que o seu coração ficará desse jeito aqui, ó. Limpo, lindo, risonho. Olha a alegria desse coração. Esse é o nosso coração, o coração que nós devemos ter. O coração que o Senhor Jesus alega por ele. Esse é o nosso coração, crianças. Nós devemos cumprir a palavra de Deus, honrar os nossos pais, as nossas mães. Nós devemos, crianças, estar felizes com os nossos amigos, irmãos, parentes, primos, não importa quem, mas nós devemos respeitar uns aos outros. E é isso a palavra que o tio Vini tem para vocês, crianças. Nós estamos aqui nessa conferência trazendo uma palavra para vocês de amor, de carinho, de compaixão, uma palavra no qual o Senhor Jesus tem nos dito que nós precisamos amar uns aos outros, como Cristo nos amou. Ele morreu na cruz do Calvário por nós. E Ele tem toda a receita, o receituário de remédio dele está na palavra de Deus, na Bíblia. Você já leu a Bíblia hoje, criança? Então aproveita aí que o tio Vini passou vários remedinhos, o tio Vini indicou vários textos na Bíblia para poder ler. Você pode chamar o papai, chamar a mamãe aí, pedir o papai e a mamãe para poder ler com vocês esses remedinhos e cumprir isso aí, ler e fazer também. Tá bom, criançada? O tio Vini agradece, um beijo a todos, Deus abençoe vocês, tenham um ótimo dia.